Olá, gente, tudo bem? Como é que vai? Vocês sabem que nós ainda não temos uma definição oficial da Administração Superior da UFC sobre essa possibilidade de substituir as aulas presenciais por aulas remotas, online, né? Isso aí foi um decreto do Ministério da Educação, é uma portaria, na verdade, que possibilita essa troca de modalidade. No entanto, nós temos até o dia 2 de abril para recebermos um posicionamento da UFC sobre essa realização de aulas remotas no lugar das aulas presenciais. Enquanto a gente não tem essa posição, eu vou continuar abrindo esse canal de diálogo com vocês, para que a gente não perca o vínculo, não esqueça as disciplinas que nós estamos realizando, né? É uma boa oportunidade para vocês anteciparem as leituras, anteciparem os trabalhos, os fichamentos, né? E nós podermos, quando retornarmos, darmos uma continuidade, né, a essas disciplinas de uma forma mais tranquila. E aí eu vou fazer hoje um vídeo para conversar com vocês a respeito de uma situação que pode servir para as várias disciplinas que eu estou ministrando nesse semestre, né? As 3 disciplinas que eu estou ministrando, né? Aliás, 4, uma disciplina do programa de pós-graduação em comunicação pessoal do mestrado e doutorado, que é a gerenciamento de crises da Covid-19. Né? O tema de gerenciamento de crise é um tema da disciplina originalmente de assessoria de comunicação. No entanto, como nós estamos vivenciando uma série de problemas humanitários, econômicos, não é, políticos, de comunicação, de informação e culturais, é uma temática que importa também para os estudantes de comunicação, cidadania e direitos humanos, né, também para o pessoal de fundamentos da comunicação e do jornalismo, e ainda para os estudantes do mestrado e doutorado da disciplina de recepção e mediações socioculturais. Então, é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Bem, gente, eu vou falar sobre crises aqui pensando em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente vai definir o que é crise. Né? A segunda etapa, nós vamos falar em algumas orientações para a assessoria de comunicação lidar com crise. E a terceira etapa, a gente vai tentar analisar um pouco os diagnósticos e prognósticos da crise da pandemia do Covid-19. Okay? Vamos começar aqui com a definição de crise. Né? Eu procurei qual é a etimologia, qual a origem da palavra. Né? Encontrei 2 etimologias. Tanto em latim, que significa uma mudança súbita, né? Uma transformação abrupta, inesperada, que, claro, isso gera, né, uma situação bem conflitiva, uma situação bem difícil, que conflui com a origem do grego, que significa momento distinto. Né? Esse momento distinto a gente pode entender como um momento difícil, né? Porque os momentos comuns eles deveriam não ser tão difíceis assim. Então, assim, ambas etimologias elas coincidem com a mesma raiz da palavra crescimento. Então, quando você pensa em crise, também você pode pensar que é uma oportunidade de crescimento. Né? Crescimento para a sua organização, crescimento para as pessoas que estão enfrentando uma crise. Né? E os motivos da crise, eles podem ser agrupados em 3. Né? O primeiro motivo seria um motivo incidental, né? Que não tem a ação humana, né? Ação e omissão, né, humana, como é caso de catástrofes naturais. Existem os motivos acidentais, que tem a ação humana, mas não tem a intencionalidade, ou não houve nenhuma omissão, ou nenhuma falta de responsabilidade. E existe o proposital, que é quando houve a intenção, ou mesmo que não houvesse a intenção, houve uma imperícia, né? Houve uma falta de responsabilidade que ocasionou aquela situação de crise. E aí a gente pode listar muitos tipos de crise que pode acontecer, né? Muitos motivos, né? Desde as tragédias naturais que a gente já citou, né? A questão da qualidade, da gestão dos produtos e serviços de uma empresa, de um órgão público, questões relacionadas a disputas políticas, a corrupção, brigas familiares, disputa de mercado, né? Com a concorrência. Então, tudo isso podem ser motivos que podem gerar crise. Eu vou citar 2 exemplos aqui
que são clássicos, que são citados pelos nossos textos, que eu vou colocar esses textos nos comentários para que vocês possam localizá-lo posteriormente. Primeiro é do anticoncepcional Microvlar. Né? É uma marca de anticoncepcional da indústria Schering do Brasil, que em 1998, quando a Schering estava fazendo alguns testes com as cápsulas, eles, para saberem a resistência, se era biodegradável ou não, aquelas novas cápsulas que eles iam utilizar nesse anticoncepcional, encheram essas cápsulas de farinha. Né? Segundo a empresa, acidentalmente, né, essas cápsulas foram comercializadas, elas foram embaladas, foram distribuídas e foram vendidas no mercado. Né? E aí você imagina o que aconteceu com milhares dessas cápsulas sendo vendidas, né? E as mulheres que estavam tomando esses anticoncepcionais, pensando que estavam protegidas de uma gravidez indesejada, acabaram engravidando e, é claro, foram reclamar com seus médicos, que acabaram acionando a vigilância sanitária, e a vigilância sanitária fez os testes, detectou que aquele medicamento não tinha nenhum princípio ativo, na verdade tinha farinha dentro. Qual foi o posicionamento da Schering? Negar, né, de negação total, né, como se fosse possível, não é, negar o óbvio. Isso trouxe um desgaste muito grande, né, para a indústria, né, não só teve que descontinuar o seu medicamento, mas teve prejuízo na venda também dos seus outros medicamentos. Né. Os próprios médicos ficaram preocupados em receitar esses medicamentos, e aí é claro que esse problema todo se tornou judicializado, né, e teve que pagar indenizações milionárias. Até há 2 anos atrás tinha ainda filhas do anticoncepcional de farinha, né, esse era o termo que a imprensa utilizou na época, recebendo a pensão dessa indústria farmacêutica por decisões judiciais. Né, a situação. O nosso segundo exemplo clássico é da empresa de telefonia telefônica. Né? Em São Paulo, quando a Telesp, que era a empresa estatal que cuidava da telefonia, foi privatizada, ela acabou sendo vendida por uma empresa italiana chamada Telefônica, que hoje em dia utiliza a marca Vivo. Né? Logo que essa empresa começou a funcionar, houve uma série de problemas operacionais. Né? Muitas pessoas começaram a reclamar que não conseguiam completar as ligações telefônicas, as chamadas, elas não conseguiam muitas vezes finalizar essas chamadas porque caía, ou então entrava outras ligações enquanto as pessoas estavam fazendo. E isso foi uma reclamação muito generalizada, foram milhares de pessoas reclamando. Na época o telefone era a principal forma das pessoas se comunicarem, né, o telefone fixo, né, muito dos trabalhos, né, muito dos serviços, né, do comércio dependiam desse telefone, e essas reclamações elas começaram a ser veiculadas principalmente nas emissoras de rádio. Né. Isso acabou criando uma crise muito grande da Telefônica com a imprensa. O que foi que a Telefônica fez? Ela acabou chamando profissionais de assessoria de comunicação especializada em crise para tentar resolver a situação. O que foi que a equipe fez? Primeira coisa que a equipe tomou como providência foi o monitoramento em tempo real de todas as informações que estavam sendo veiculadas nas emissoras de rádio, de televisão, de jornais a respeito da Telefônica. Com isso, né, eles colocaram de prontidão, de plantão, uma equipe de gerentes, de técnicos e até de executivos para responder essas situações. Esses executivos não só respondiam para dar a versão da Telefônica, mas também eles se comprometiam em resolver esses problemas, né, quando realmente eles existissem. E isso fez com que não só a empresa passasse a dar prestar contas com o público, né, para dar alguma satisfação aos seus usuários, aos seus clientes, como também criou um compromisso, uma responsabilidade para que esses gerentes, esses executivos, esses técnicos resolvessem o problema. E por incrível que pareça, essa ação de comunicação melhorou a estrutura organizacional, a estrutura operacional da própria empresa telefônica. Né? Então, esse foi um exemplo de crise bem conduzida, né? Principalmente com uma participação efetiva dos profissionais da comunicação, que aproximou, né, os gestores do público
dos serviços telefônicos de São Paulo, acabando superar essa crise. Quais são as orientações que nós devemos seguir no momento de crise, né? A primeira coisa que uma assessoria de comunicação precisa numa situação de crise é diagnosticá-la. Diagnosticá-la significa entender os motivos dessa crise, né, as dimensões, até onde essa crise vai. Muitas vezes essa crise é localizada, então é um colunista que está fazendo uma reclamação que pode ser resolvida, que pode ser dialogada diretamente com ele e que pode se obter até evitar com que se alastre, né? Muitas vezes já está alastrada e também tem que saber até onde está chegando essa crise, né? Tem que saber de quem é as responsabilidades do que está acontecendo, quais são as pessoas prejudicadas e quais são as soluções para que cesse essa situação que está gerando crise, né? E quais são as compensações, como é que vai se reparar as pessoas que foram atingidas por uma situação dessa de crise. Para isso, né, não adianta, não é um trabalho de uma pessoa só, de só um diretor, de só um assessor de comunicação. É um trabalho de um comitê gestor que é multidisciplinar, que tem que ter gente da gestão, da diretoria, tem que ter gente do jurídico, né, para saber as consequências legais de tudo que está acontecendo, tem que ter gente do operacional, os técnicos, para eles verem quais são as soluções, o que está faltando, e principalmente o profissional da assessoria de comunicação, né? A assessoria de comunicação, ela não pode ser tratada numa situação de crise como simplesmente um instrumento. Ela precisa ser escutada, porque todas as ações que vão ser tomadas por esse comitê de crise, elas têm repercussões no público, né? E essa repercussão pode agravar ainda mais essa situação de crise. Às vezes você pode ter uma ação que é muito bem intencionada, mas se ela não for bem compreendida ou se ela não for proposta da maneira adequada, é óbvio que aquilo vai trazer uma série de prejuízos para a instituição no tocante à sua imagem, né? E até mesmo essa situação de crise, essa situação crítica que se alastra mais porque as questões relacionadas ao clima de opinião, elas são muito presentes nessas crises e na superação dessa situação de crise. E a partir daí, né, o profissional da assessoria de comunicação tem que fazer aquele monitoramento que nós falamos lá no caso lá da Telefônica de São Paulo, né, em tempo real, desses veículos de comunicação que estão noticiando sobre a crise, né? Hoje em dia, principalmente a internet, você precisa fazer um monitoramento das redes sociais, das páginas, dos grupos, né? dos portais, dos digitais influencers que estão publicando a respeito desse assunto, para que possa ter uma proatividade primeiro de tentar resolver os problemas, segundo, se antecipar à imprensa. Né? Não ficar na reativa, só tendo que responder, mas já trazer um posicionamento, uma transparência antes de que seja demandado pela grande imprensa. Né? E aí isso vai significar que você vai ter que realizar constantemente esse contato com a mídia, dependendo da dimensão, dependendo do tamanho da crise, da velocidade, da dinâmica dela. Né? Isso pode significar que você vai ter que sempre estar enviando comunicados e notas, isso significa que você vai estar precisando, às vezes, geralmente, fazer contato com os jornalistas diretamente ou até realizar frequentemente entrevistas coletivas com os representantes da instituição. Por isso, é fundamental eleger um porta-voz, né? Um porta-voz que represente aquela instituição, que tenha credibilidade para isso, né? Que tenha também capacidade, né? Que seja realmente alguém que conhece aquela instituição, normalmente um diretor, um executivo, né? Que tenha segurança no que vai falar e que tenha também essa facilidade de comunicação com os veículos de comunicação. Muitas vezes, às vezes é necessário, inclusive, durante o momento de crise, fazer um media training, né? Que é um treinamento com esse porta-voz. O ideal é que ele já tenha sido treinado anteriormente, mas como ele vai lidar com a imprensa, como ele vai responder as perguntas, que tipo de posicionamento ele deve ter, de enquadramento que ele deve dar às questões que são colocadas. Né? E a outra coisa que é muito importante é a comunicação interna. Não adianta nada você estar levando informações para o seu público externo, se o seu público interno, se os trabalhadores, se os empregados, se os terceirizados, se os fornecedores não tiverem
estiverem também conhecendo o assunto e não puderem defender, né, entrar inclusive para vestir a camisa daquela instituição para defendê-la diante de acusações injustas, né, e dar esclarecimentos necessários. Se houver ruídos, se houver desequilíbrios entre aquilo que você diz e aquilo que seus empregados, seus funcionários dizem, isso pode trazer problemas muito sérios para você conseguir superar essa situação de crise, né? E óbvio, a questão das providências operacionais. Né? Essas providências operacionais significa que você vai ter que implementar as ações para resolver esses problemas que estão gerando a crise. Não adianta ficar só no discurso, não adianta só ficar dando entrevista coletiva, não adianta só ficar mandando nota, não é, abastecendo a imprensa, se não há uma coerência entre aquilo que você diz e aquilo que a sua instituição está fazendo. E aí, gente, a partir desse diagnóstico que você tira numa situação de crise, você tem que tomar ações e também você tem que estar atento para os prognósticos. O que são os prognósticos? São essas previsões que são baseadas, né, nos dados que você possui. Né, porque você precisa saber como enfrentar esses cenários futuros e vislumbrar uma saída para essa situação de crise a partir desses cenários futuros, dependendo, é claro, da complexidade que essa crise tem. Né? No nosso caso, que nós estamos propondo fazer uma análise, ou iniciar uma análise, eu quero que vocês participem dando a opinião de vocês dessa análise, de como lidar com essa situação da pandemia da Covid-19. É uma situação assim, muito complexa. Né? E aí eu vou traçar 4 cenários, dentre tantos possíveis. Então, o primeiro cenário é o cenário sanitário, né? A questão da saúde. O segundo cenário é o socioeconômico, o terceiro cenário é o político e o quarto cenário que nós vamos discutir é o cultural, político-cultural. No caso sanitário, todos estamos certamente bem informados, né, da gravidade dessa pandemia, né, principalmente se ela tiver picos de casos concentrados. O que significa picos de casos concentrados? Que você tem uma elevação muito rápida da quantidade de casos, né, e em pouco tempo, e isso pode levar a um colapso do sistema de saúde, né, um colapso do sistema de saúde, tanto público quanto privado, porque você não vai ter leito suficiente para atender a quantidades de pacientes que vão chegar aos hospitais, né? Independente que você seja da rede pública, que você tenha dinheiro, que você tenha um plano de saúde ou não. Né? Você vê situações como o próprio prefeito de Nova York colocou, que não tem respirador suficiente na cidade e não está conseguindo comprar. Na cidade mais rica do mundo, né, que tem todos os recursos para comprar esse respirador, poderá ter pessoas que vão falecer porque não tem esse aparelho, dado que não existe disponível no mercado, mesmo pagando preços muito altos, muito mais elevados por esses produtos. Né? Então, é fundamental fazer com que esses casos que vão atingir a população, eles tenham uma velocidade maior que estejam aparecendo. Para isso você tem que diminuir a velocidade da transmissão. Qual é a saída para isso? A única saída, como nós não temos vacina, é conseguir o isolamento social das pessoas. Né? As pessoas não saem para a rua para elas não se contaminarem e não contaminarem os outros, quem já estiver contaminado. Então você meio que estanca, né? Você diminui, desacelera essa velocidade de contaminação desse vírus. Né? E também, é claro, que você precisa de um investimento extraordinário em saúde. Né? Precisa criar hospitais de campanha, hospitais extraordinários. Você precisa comprar novos equipamentos, aumentar a capacidade dos leitos. Né? Tudo isso são providências que podem mitigar de alguma forma essa situação, né, de enfrentamento dessa pandemia. Mas o fundamental é diminuir a velocidade, a concentração de casos no pico. Se você faz uma quantidade de casos, mesmo que você tenha a mesma quantidade de casos, mas num tempo maior, você possibilita que o sistema de saúde possa absorver as pessoas que necessitam de atendimento. O outro cenário que a gente precisa conversar é o cenário socioeconômico. Né? Ora, se você isola as pessoas em casa,
as pessoas vão deixar de trabalhar e vão deixar de consumir. Isso significa que as atividades das empresas elas vão ser suspensas. Essas empresas vão ficar sem fluxo de caixa, né, e vão ter dificuldade para pagar os trabalhadores. Fora aqueles trabalhadores informais, que na hora que cessa a sua atividade, ele já não tem mais renda. E a maior parte, se não todos, não tem poupança e não tem como se sustentar, né, enquanto estiver sem trabalhar. Né. Isso aí pode ocasionar demissões em massa, né, e o pior do que demissões é as pessoas ficarem, não serem sequer receber os seus direitos trabalhistas ou proteção social, ficar sem trabalho mesmo, né, e sem renda, né, sem receber o seu salário, e pode levar até convulsões sociais. Convulsões sociais significa que significa as pessoas passando fome podem ir, por exemplo, saquear um supermercado, né, ou invadir uma prefeitura, um público. E isso aí é uma situação que, infelizmente, ela é muito emergente na nossa situação aqui brasileira, porque nós temos um quadro de pobreza estrutural, né, histórica estrutural muito grave. Né? Então já tem muitas pessoas que estão com dificuldade, se não deixando de levar comida para sua família, para seus filhos. Né? E para você evitar essa convulsão social, que óbvio vai desencadear o medo, vai desencadear a segurança, vai desencadear até o risco para a vida das próprias pessoas, é necessário tomar algumas medidas. Né? A primeira medida é a questão da manutenção dos empregos. Né? O Estado ele precisa, nesse momento, atuar dentro do mercado. O mercado demonstrou que é completamente incompetente para resolver essas situações. Né? Ele se achava que autorregulava, mas quando tem uma situação extraordinária, não tem como lidar com essa situação. E isso aí significa que o governo poderá dar incentivos, né, ou financiamento, incentivo com diminuição de impostos, ou até conseguir financiamento para as empresas, deveria conseguir para aquelas que não demitissem, aquelas que mantêm emprego. Então, isso seria uma saída possível. Já outra saída, né, que tem sido defendida, principalmente pelas Nações Unidas, é a criação de uma renda mínima universal. O relator, né, da ONU para os Direitos Humanos, o Juan Pablo, né, ele defende que todos os países possibilite que as pessoas que ficaram sem receber salários ou que eram trabalhadores informais que estavam sem renda, elas recebam, né, uma renda, um salário do Estado, né, uma espécie de seguro desemprego ou seguro crise, né, para que elas possam atender seus direitos básicos, né, alimentação, moradia, saúde, não é? Então essa renda mínima ela precisa ser prestada pelo Estado, né? A situação também talvez emergencial, a distribuição de alimentos, central de distribuição de alimentos, de cestas básicas, possa ser uma saída humanitária, porque a economia ela precisa estar a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço da economia. É preciso resguardar os nossos direitos fundamentais de termos uma dignidade mínima até nessas situações de catástrofes. Esse é o apelo, né? E essa é uma questão que envolve bastante as questões ligadas aos direitos humanos, à cidadania e a essa pandemia que infelizmente está nos atingindo e atingindo quase todo mundo. E em países periféricos, em países pobres, né, em países que têm uma desigualdade histórica e estrutural como a nossa, isso se torna mais urgente, né, que as pessoas tenham essa possibilidade de terem as mínimas condições de conseguir sobreviver diante dessa crise, porque não adianta salvar a saúde, né? Não adianta evitar a morte pelo Covid e morrer em casa de fome. Então essa daí é uma das questões que precisam ser levadas, e aí é que entra a questão dos direitos humanos, e aí é que entra a questão da cidadania. A outra preocupação também no gerenciamento dessa crise do Covid, né, são as
disputas eleitorais, né? Políticos, partidárias, ideológicas. Né? Nós estamos numa situação que atinge a qualquer um, independente de partido, independente de ideologia, independente de credo, e é necessário que essas diferenças elas sejam colocadas um pouco de lado, né? Como fala Volton, é um texto que a gente tem discutido com o pessoal de fundamentos da comunicação e do jornalismo, né? Nós precisamos criar tolerância, saber que nós não podemos aniquilar quem pensa diferente da gente, não podemos matar nem fisicamente nem moralmente quem não tem o mesmo pensamento nosso. Além disso aí, a gente vai ter que saber que vai ter que conseguir viver, né, conviver em espaços em comum com as pessoas que pensam diferente de nós, que é a questão da coabitação, e que nesses momentos nós vamos ter que ter solidariedade. Né? Então, esse cenário político, os principais problemas que podem agravar essa crise é a questão da utilização político-eleitoral da crise, né? De alguém que está dizendo que o outro não deveria ser governante porque está agindo de uma determinada forma. Isso não significa eximir de críticas, né? Mas não criar conflitos por questões de eleições, né? Estancar essas críticas nas ações que podem ser equivocadas. Depois se pode utilizar isso aí para refletir sobre a questão de quem votar, de quem não votar, de quem ficar, de quem cair, de quem ser destituído ou não. Né? Outra coisa que não se pode ter decisões ambíguas, tomar uma decisão agora, depois outra, ou tomou uma decisão, entendeu de um jeito, você precisa ter uma segurança, né? Em que está sendo decidido, e você precisa também evitar o autoritarismo, né? Ou então a fragmentação, a falta de unidade. Então precisa as lideranças políticas dialogarem, né, e tomarem decisões conjuntas. Para isso deve-se criar uma gestão federada, né, e conjunta, né, com todos aqueles que estão enfrentando as crises, que inclui tanto o Executivo Federal, o Executivo Estadual, os poderes legislativos e judiciais executivos juntos. Né? E é necessário também tomar decisões que sejam consequentes e mais definitivas possíveis. Então é necessário refletir sobre essas decisões que estão sendo tomadas, né? Dialogar a respeito delas, saber as consequências, para evitar que essas decisões não estejam depois sendo desfeitas e gerando essa situação de segurança em quem está conduzindo o enfrentamento dessa crise. E, óbvio, evitar o conflito político partidário, eleitoral, ideológico. Não era hora para estar acusando. Se houver críticas, essas críticas precisam ser direcionadas às ações que estão sendo tomadas e não ao partido, à ideologia e a eleição dessas pessoas que estão no poder. Então, isso aí seria uma situação de como você ter uma gestão política diante de uma crise, né? Criar essa gestão compartilhada, conjunta, com decisões consequentes, realizadas conjuntamente, com diálogo com diversos setores, né? Inclusive incluindo a sociedade civil também, e também evitar esses ataques políticos, partidários, eleitorais, ideológicos. Aí o último ponto que eu queria pensar aqui nesse diagnóstico, nesse prognóstico, né? Que é a questão político-cultural. Eu acho que isso importa muito, né? Tanto o pessoal que está estudando mediações socioculturais, como o pessoal que está pensando lá em comunicação cidadã de direitos humanos, e também o pessoal que está discutindo os fundamentos da comunicação e do jornalismo. Né? Primeiro, nossa cultura é muito forte a questão da busca dos culpados. Né? Isso aí vem da nossa própria cultura judaico-cristã, né? Tentar entender de quem é a culpa para assim ter alguma punição. E essa busca dessa culpa, não é muito complicado, principalmente agora nesse momento de crise, porque você pode tomar algumas ideias preconceituosas que vão gerar discriminação e que vão gerar etnocentrismo. Nós estamos vendo muitas pessoas
culpando os chineses dessa pandemia. Né? Algumas pela questão da inércia do governo, né? ou a demora do governo de agir diante da pandemia, né? E outras indo além, falando, por exemplo, que são questões sanitárias das pessoas que consumiam morcegos que teriam gerado essa pandemia. Né? Primeira coisa, quais são as bases científicas, qual é a segurança dessas informações, qual é a confiabilidade delas. Né? Não é possível a gente detectar como é que um vírus como esse, né, que se transmite e fica até 72 horas pelo menos nas superfícies, né, que pode ser transmitido por um simples toque numa superfície de quem estava contaminado, que acabou fazendo com que as enzimas desse vírus chegassem àquela superfície, dizer que aquilo ali foi de um contato, de uma manipulação de um animal silvestre, né? Porque simplesmente um animal silvestre poderia ter tocado naquela superfície, ter deixado lá mucosa e tal, a pessoa depois que sequer manipulava, comia qualquer coisa, ter tocado e ter se contaminado e assim ter feito com que esse vírus circulasse na população. Então, assim, essas questões sem nenhum fundamento nesse momento, infelizmente, mais atrapalham, né, geram a discriminação, né, de uma comunidade, de um povo todo, não só de um governo, não só de um país, mas de um povo, e passa também a fomentar esse etnocentrismo, né, de que eles são primitivos, eles são inferiores, né, eles comem tudo que rastejam, e isso aí é claro que vai dificultar as relações, principalmente no momento que nós precisamos estar reunindo o mundo todo para estar encontrando soluções para lidar com essa pandemia. É uma pandemia que a gente sabe que tem picos de casos, mas que é possível que tenha réplicas, né? E depois que esses picos de casos, depois que resolva, volte, infelizmente, a acontecer casos. E isso aí poderia gerar esse etnocentrismo, né, essa discriminação, conflitos diplomáticos, como estão acontecendo, conflitos diplomáticos com representantes do poder legislativo brasileiro, do poder executivo estadunidense com os chineses, né, que poderia se agravar até a se tornar um conflito bélico. Né? O que você pode fazer? Primeiro, você precisa só divulgar informações que sejam checadas e confirmadas, principalmente os governantes. A responsabilidade redobra para os governantes, mas isso é claro de qualquer cidadão. Né? Nesse momento, fazer qualquer tipo de julgamento é extremamente precipitado. Ninguém sabe nem sequer ao certo como é que esse vírus está mutando, como é que esse vírus se transmite, né? Será que está criando resistência para ficar no ar? Tem pessoas que estão com essa hipótese, né? Como é que a gente vai saber como foi que surgiu agora? Né? Segundo, a gente precisa educar para as pandemias, entender como é que surge uma pandemia, como é que é uma infecção viral, como é a transmissão da infecção viral, para não estar falando bobagem. Né? E terceiro, você precisa negociar acordos possíveis. Né? Se há algum tipo de responsabilização, que essas compensações elas sejam negociadas a partir, né, de acordos que consigam contemplar as diversas partes que estão em uma determinada disputa. Então, isso aí é uma questão cultural, de interculturalidade, de diálogo entre culturas, que nós precisamos também exercitar nesse momento tão difícil que a gente está tendo que exercitar uma série de outras privações, né, e de outros aprendizados. Bem, gente, é isso. Essa é a pequena reflexão sobre gerenciamento de crise que eu queria trazer para vocês. Né? Eu peço que vocês comentem esse vídeo, né, trazendo algumas ideias, algumas informações, principalmente a respeito sobre esse diagnóstico, né, de como as pessoas estão enfrentando na questão econômica, na questão política, na questão cultural, na questão sanitária, essa pandemia, como é que essas informações estão circulando, né, que nós podemos fazer para evitar essa situação e termos um prognóstico melhor de tudo que está acontecendo. Próxima semana a gente já terá alguma definição, se nós teremos
a substituição das aulas presenciais por online, né? Algumas universidades estão encerrando o seu calendário acadêmico de 2020.1, cancelando o semestre, como foi o caso da UFCA, se eu não me engano, e da UNB, mas nós precisamos ainda de uma posição da administração superior do UFC para sabermos como é que nós vamos agir. Então, se nós não tivermos essa definição, eu volto a mandar algum vídeo para a gente comentar, a gente trocar uma ideia e a gente continuar próximos, não é? Mesmo que à distância, nesses tempos de crise, esses tempos difíceis, mas que sejam também tempos de crescimento para todos nós. Valeu!